Graça e paz, aqui é a pastora Magda, estamos no canal Casa do Amor IDEP. Nós separamos esse vídeo para falar de algo assim especial, algo também que é assustador, porque nós vamos falar sobre perda, morte, luto. E trouxemos hoje aqui alguém que vivenciou há pouco tempo essa situação de luto, da perda de alguém, da morte de alguém. E o objetivo não é dar uma receita, mostrar uma receita de como sair da situação, você vai ficar muito bem, tudo super bem, mas o objetivo é trazer uma palavra, a palavra que encontra-se em João 11, que diz assim, eu vou ler para vocês, diz assim, Jesus falou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Trazendo essa palavra tem um contexto sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro já morto 4 dias e Jesus retorna e Marta, né, as irmãs, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, vão falar, Senhor, ele já morreu, está morto. E Marta fala, ele vai ressuscitar no último dia da ressurreição. O Senhor Jesus fala assim, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ainda que morra, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, como seria isso na prática, trazendo para os dias atuais, esse crer nele, ainda que você esteja morto, você vai viver. E quando isso ocorre, explicando isso de uma forma, eu morrer para minha vida de pecado, eu morrer para uma vida errada, ok, mas eu explicar isso quando nós perdemos alguém, quando nós perdemos um ente querido, quando nós perdemos alguém que nós amamos, como seria isso? Que crê em mim, se crê em mim, ainda que morra, viverás. Quero te agradecer, Leandro, por estar trazendo, e é um assunto difícil, um assunto que tem a ver com a sua dor. Sim, né? sim. E a gente sabe que o luto são etapas, né? Nós destacamos 5 etapas do luto, nós temos negação, raiva, barganha, nós temos tristeza e aceitação. Você passou por todas as fases e tem passado ainda, porque o luto, a perda foi algo recente. Leandro teve uma perda muito significativa na vida dele e vai compartilhar isso conosco. Leandro, eu queria te perguntar, a gente sempre quando fala de luto, e não estou de preto proposital, estou de preto de uma forma proposital, para simbolizar a questão do luto em si, mas o luto, quando a gente pensa em luto, morte, perder alguém. Sim. Queria que você falasse um pouquinho dessa perda, quem você perdeu e como foi isso para você. E como tem sido na realidade. Sim. Bem, obrigado, pastora Magda, pela oportunidade de estar passando, né, essas informações, essas experiências para as pessoas que estão nos assistindo no canal, né, no canal Casa do Amor IDEP, né, que é um canal muito importante que propõe essa comunicação. Você pode enxugar seu rosto, tá? Porque eu sei que ele soa bastante, assim você mesmo, pode enxugar. É assim mesmo, faz parte. Faz parte. Mas então, assim, agradecer essa oportunidade e falar do luto, que é uma situação real. Nós vivemos isso, infelizmente. Faz parte do ciclo da vida. Do ciclo da vida, né? Infelizmente, a gente, um momento, uma hora ou outra, a gente tem que passar por isso. A gente vai morrer também, né? A gente vai morrer nós também. Vamos morrer. Ninguém gosta de falar sobre isso. Nós estamos em tempo de coronavírus, quarentena, todo mundo com medo de morrer, porque na realidade há um medo muito grande de morrer, ninguém quer morrer. Sim. E ninguém quer perder, desculpa. Lógico, ninguém quer lógico, perder ninguém. Sem dúvidas. E o luto, para mim, tem sido muito significativo no sentido de a gente só entende algo quando a gente vive esse algo, né? Então, eu tenho vivido, vai para quase 2 anos aí, que eu tenho estado nesse trâmite aí de luto, né? Desde da perda, né, da minha mãe. Eu creio hoje, pela minha experiência, que até falando para o nosso telespectador mesmo, né, para as pessoas que estão nos assistindo e para a senhora também, pastora Magda, eu creio que o luto é uma coisa que nos tira do nosso centro. A gente está acostumado a viver uma vida normal, a gente faz as nossas coisas, e a gente sempre fala assim, o vizinho faleceu, um amigo ali faleceu, né, alguma tragédia na televisão, mas quando acontece realmente conosco que o cenário muda, né, que a ficha realmente cai. Então isso aconteceu já quase 2 anos atrás e
confesso que, né, por mais tempo que já seja, né, esse curso aí de quase 2 anos, até hoje eu sinto um impacto muito grande relacionado a essa perda, né? A dor, né? A dor, lógico. Verdade que, assim, eu vou dizer graças a Deus, não vou ser hipócrita. Sei que isso vai acontecer com a minha família, né? A ordem natural das coisas, a gente pensa nos pais e tudo mais, mas a gente não sabe. Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, a realidade é essa. A gente sai de casa, não sabe, né? Mas assim, para quem, na verdade, para quem vive isso, né? Eu já conversei com outras pessoas em consultório falando sobre o luto, que nunca esquece. Sempre carrega, você tá indo aí para um ano e 7 ou 8 meses, 7 meses, sim. Mais ou menos. E você fala da dor, lógico, não vivenciando a dor como no início, no momento da perda. Mas assim, é verdade, sempre tá ali, você tá sempre lembrando, todo dia lembra, como é isso? Sim, a ideia do luto, da questão da lembrança, ela é diária. Eu acho que a gente nunca vai se esquecer. Enquanto eu estiver vivo, né, vai vir trazer, essa memória sempre vai vir à tona em relação à perda, né, da minha mãe e tudo o que ela significou, assim como qualquer pessoa que perde seu ente querido, né? Então isso é uma constante. São todos os dias vindo a lembrança dela. Lógico, como você mesmo comentou, não é a mesma proporção de dor no momento, né, da perda dela, como para hoje há quase 2 anos. Então, mas assim, é uma dor, digamos, diferente. Sim. É aquela sensação de, caramba, não tenho mais ela aqui, né, comigo. Dentro das fases do luto, das 5 fases do luto, tem um outro vídeo também no canal Psicologando que a gente fala sobre as fases do luto de uma forma mais explicativa. Você está num processo que a gente chama de aceitação. Embora a gente saiba que quando aceita, internaliza, segue vida, mas não vive mais aquela dor de uma forma intensa, mas a saudade ela é constante. Nossa, demais. Você uma vez comentou que sente às vezes o cheiro dela, ou ouve alguma coisa assim que parece que ela tá ali. Como é que é isso? Só pra... Sim, é impressionante o nosso psique, né? Como o nosso cérebro ele consegue, ele é tão poderoso na forma de pensar e de administrar os sentimentos, que muitas das vezes sim, pode até achar que é uma impressão minha, mas é como se fosse realmente real. Eu lembro de um cenário, lembro de uma situação, eu consigo lembrar do cheiro, né? É impressionante, é uma coisa assim que é bem forte, né? Bem nítida. O objetivo desse vídeo é para você que está assistindo, você que profere uma fé, você que acredita nesse Deus que a gente serve. O objetivo principal desse vídeo é contar como o Senhor agiu e tem agido na vida do Leandro mediante a perda, mediante ao luto, em meio ao luto. Como ele se manifestou e como ele se mostrou para ele, no sentido como aquele é o que segurou você, o que te deu o norte. Aí entra a palavra, se você crer, ainda que esteja morto, viverás. Ela faleceu, mas deixou uma crença. E essa crença faz com que ele viva. Porque, na verdade, quando ela morre, quem estava morto era Leandro. Estou falando algum equívoco? Correto. E aí, quando ela morre, ele vive. Ele vai explicar um pouquinho isso. Leandro explica um pouquinho isso pra gente, no sentido de como era a sua vida antes dela falecer e como fica após o falecimento. Sim. Quando a pastora Magda comenta sobre essa questão, quando minha mãe morre, aí é que eu vivo, as pessoas podem até ficar um pouco em dúvida, né? Do real significado disso. Mas como é que pode existir vida na morte? Né? Mas para quem tem um entendimento, né, de quem é esse Deus, aí eu estou falando mesmo de Deus na minha vida, né? Quando outrora, né, antes da minha mãe falecer, eu sempre fui uma pessoa, eu costumo até comentar muito isso com os meus amigos hoje, né, com o ministério também, eu era uma pessoa muito assim, cética em relação a tudo que era espiritual, né, essa questão do reino de Deus, essa questão, não podia falar, não, nem tocava nesse assunto, que eu falei, meu amigo, todo respeito, eu não quero falar sobre isso não é minha praia, né? Mas é como eu falei anteriormente, né? Até em relação ao luto,
a nossa ficha a gente só sente mesmo quando acontece conosco. Então, assim, nessa perda da minha mãe, né, automaticamente... Seja a versão a crente, a versão religioso, sim, a versão igreja, Jesus... Eu não vou dizer nem a crente, mas a qualquer coisa relacionada à espiritualidade mesmo. Seja na área do catolicismo, do espiritismo, né, como cristão também, né? Eu tinha essa resistência. E a vida que você levava? Era uma vida... eu levava assim, vamos ver no que vai dar no dia seguinte, um dia após o outro, não tinha perspectiva, boêmio, né, excesso de bebida alcoólica, e não estava trabalhando, também não queria buscar um estudo, não queria buscar, né, um meio de poder me estabilizar financeiramente. Eu estava um pouco, meio como se fala, um barco à deriva, né? Digamos assim. Sem trabalho? Sem trabalho há mais de 5 anos, desempregado. Isso aí eu falo hoje sem problema nenhum, sabe? Sem vergonha de falar, porque o ser humano ele evolui muitas das vezes num momento realmente difícil, um momento de dor, né? São as chances que Deus dá, né? Sim. Hoje eu entendo que são as chances que Deus dá. Que é a vida, que é um caso de vida. Exatamente. Antigamente eu não entendia isso, né? Confesso que quando ela foi embora, eu fiz alguns questionamentos, né? Porque a história é a seguinte, vou ser bem claro, para quem não tem um entendimento de Deus, ou quem nunca procurou Deus, como é o meu caso, eu fui correr atrás de Deus quando minha mãe foi para uma cama de hospital, isso é fato. É aquela coisa, né? Quando a dor aperta, a gente busca Deus, né? Mas o interessante nisso tudo, pastora Magda, é que você sabe da minha história, mais do que ninguém, e eu queria acompanhar, é por isso que eu quero compartilhar com vocês que estão assistindo. O interessante dessa coisa do desespero da gente procurar um Deus, né, um ser superior que detém todo o poder para ajudar minha mãe, que estava num leito de hospital com câncer praticamente terminal, o bonito dele, né, desse Deus, que ele consegue realmente transformar a morte em vida. Só que a morte para ela foi uma ressurreição para ela, porque ela está no reino dele, e hoje eu, pela minha crença, pela minha fé, eu creio e agradeço todos os dias esse Deus maravilhoso, porque eu sei que minha mãe está num local que não tem câncer, não tem dor, né? Está do lado do eterno, que não existe honra maior, né? É o que nós almejamos hoje como servos desse Senhor, né? Mas só que na mesma situação que eu corro para ele, para pedir, né, no desespero que seja, para ele salvar minha mãe, ele se apresenta a mim de uma forma maravilhosa e poderosa. Então eu falei, caramba, opa, que é isso? Que Deus é esse que eu nunca conheci? Né, esse Deus que eu tinha aquela ideia, né? Eu falo para vocês até com um sorriso no rosto, porque eu acho interessante as formas de que Deus age com cada pessoa, porque Ele nos conhece no nosso íntimo, né? Ele sonda os nossos corações. Então, assim, Ele pega aquele cara brutão mesmo, né, e se apresenta daquela maneira que a pessoa vai entender que é Ele quem está se apresentando. Então, não foi diferente comigo, né? Ele veio naquele acalanto, ele veio naquele amor. Eu falei, gente, o que é isso? A partir desse momento, né, e das experiências, eu comecei a ter um entendimento maior de quem seria esse Deus, né, na minha vida, e como esse entendimento, né, dessa ideia de Deus na minha vida poderia proporcionar essa mudança, esse milagre que a gente sempre fala, né, que Deus é capaz de milagres. Eu sou testemunha viva de que o milagre na nossa vida existe, quando Ele quer atuar, quando é feito um registro, né? Como, por exemplo, a minha mãe, eu fui descobrir meses depois do falecimento dela, eu estava abrindo a Bíblia que era dela, eu peguei um pedaço de papel que estava lá, tinha uma oração escrita dela, e uma oração profética mesmo, ela pedindo ao Senhor, antes mesmo dela falecer, dessa situação toda de câncer, e estava lá registrado uma oração: Senhor, cuida do meu esposo, Senhor, cuida do meu filho, se apresenta a ele, dê um emprego digno para ele, muda a vida do meu filho. Então, assim, naquele momento eu não entendia nada, porque eu era cego, só que agora eu posso ver. Eu posso ver porque o Eterno tirou essa venda dos meus olhos, e eu consigo enxergar com uma exatidão imensa. Pastora, eu consigo enxergar, não aqui falando de religiosidade, não aqui falando de que a pessoa tem que ser crente ou tem que ser católico ou espírita, mas falando de um Deus vivo para toda a humanidade. Um Deus que se apresenta a todos nós da maneira que Ele quiser. E Ele se apresentou a mim da maneira que Ele, por ser muito inteligente,
e sabia que eu era um cara casca grossa, um cara cético, um cara... Então, assim, ele soube conduzir isso de uma forma maravilhosa. Leandro, você já falou algumas vezes e vários relatos, assim, meio de amigos, irmãos, na comunhão, do filho que você foi, porque a misericórdia do Senhor na sua vida, mediante a morte dela, te trazer esse entendimento do filho que você foi e do filho que você passa a ser após a morte dela, mas no sentido de cumprir realmente tudo aquilo que ela registrou sem você saber que ela registrou. Sim. Fala um pouquinho só pra gente fazer um fechamento no seu testemunho do filho que você foi. Correto. E o que você se torna. Sim. É bem claro para quem me conhece, né, já sabe da minha história. Agora, assim, para os nossos amigos que estão assistindo, né, esse vídeo tão importante, para mim, né, nesse momento de estar podendo ter o prazer, a honra de transmitir essa experiência para vocês, que eu era um filho péssimo. Se eu posso dizer péssimo, essa seria a palavra com a minha mãe. Eu tenho 39 anos hoje, né, eu posso dizer para vocês, né, que estão assistindo esse canal, o vídeo nesse canal, que eu sempre fui um monstro com a minha mãe. Mas Leandro, caramba, monstro? Sim, um monstro no sentido de não ter paciência com ela, de não saber lidar com ela, de ser ignorante. Graças ao bom Deus eu nunca encostei a mão nela, mas eu feria muito mais ela emocionalmente, psiquicamente, do que até mesmo um filho que bate fisicamente numa mãe, né? E eu nunca falei um eu te amo para minha mãe, sempre achei isso palhaçada. Eu falei, isso é bobeira, isso não existe, esse negócio de eu te amo, todo mundo fala isso. Mas assim, quando a minha mãe vai para um leito de hospital, que ela ficou nesse processo até o falecimento durante 2 meses e 1 dia, né? Quando ela vai para esse leito e eu começo a descobrir quem é esse Deus, que nesse processo é impressionante quando a gente começa a abrir o nosso coração e o nosso entendimento, né? Quando pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa própria vontade, a gente começa a buscá-lo, é como se ele já tivesse sempre. Como não? Ele está sempre de braços abertos e fala assim, filho, só estou esperando você autorizar que eu entre na sua vida, né? Como diz na própria palavra dele, né? Eis que vem à porta e bato, né? Se você abrir a porta, eu entro, eu ceio contigo, eu mudo a tua vida, eu te projeto, né? Eu mudo a tua história. E não foi diferente com esse Deus. E eu era uma pessoa muito má com a minha mãe, muito soberbo, muito prepotente, muito ignorante. O que você fazia quando ela ia para a igreja? Minha mãe ia às reuniões, à igreja, e eu estava lá em casa assistindo as minhas séries na televisão, e eu estava até com meu pai muitas das vezes. Aí ela falava assim, gente, estou indo para a igreja. Tá bom, vai logo, tá atrapalhando aqui, né, o nosso entretenimento, né? Então, assim, naquele momento, cego do jeito que eu estava, nunca que eu iria entender, né? Mas voltando nessa questão do desvendar dos olhos, né? Quando minha mãe vai para o hospital, eu começo a saber o que realmente é o amor. Quem é esse Deus que promove nessa tempestade, no meio desse furacão, esse processo de amor, de libertação. Mas eu digo de libertação mesmo, de sentimento, de mudança de vida, de caráter, da maneira que você começa a enxergar a vida de uma forma diferente, pelo sacrifício dela. Como eu te falei, alguns meses após o falecimento, eu vejo aquela carta escrita dentro da Bíblia. Eu falei assim, meu Deus, ela projetou isso. Ela fez um registro no mundo espiritual para quem crê, tá? Eu não cria. Hoje eu creio porque eu vivo hoje Jesus Cristo na minha vida. Então, assim, o registro que ela fez, o Senhor acolheu, o Senhor leu aquilo, o Senhor ouviu, o Senhor ele falou assim, filha, eu vou te recolher para o meu reino, mas o que eu vou fazer na vida daquele lá, que é teu filho, é coisa grande. Mas, gente, coisa grande não significa dinheiro no bolso, não, gente. Coisa grande é você ter a oportunidade de conhecer verdadeiramente a maior riqueza que nós podemos ter, que é o amor dele, que é sentir a presença dele. Passar o amor todos os dias e passar o amor, exatamente, pastora. O próximo, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar a cada dia.
que outrora não existia isso para mim. O meu alto ego, o meu super-eu, a minha prepotência não permitia isso. Mas como tem até um trecho na palavra que fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade que eu tenho conhecido é Jesus Cristo na minha vida. Amém. Esse Deus todo-poderoso, o agir, o mover do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo dele, de Deus. E assim, todo dia ele vem me convencendo do pecado, todo dia ele vem me instruindo, todo dia ele vem me lapidando, vem me moldando. E para isso tudo, não só para eu crescer como pessoa, como ser humano, né? Mas hoje eu entendo que aquele amor que eu não pude dar para minha mãe enquanto ela era viva, né? Aquele carinho, a transmissão de tudo isso, ele está me dando uma oportunidade de fazer isso com pessoas, com os filhos dele, com os meus irmãos. Então, assim, demonstrar essa compaixão, viver essa compaixão na íntegra, no dia a dia, não só no logos, no falar, no proferir, mas no viver, nas experiências. Isso está sendo um momento ímpar para mim, e hoje eu posso dizer para vocês, e para você também, pastora, que hoje o meu marco, o meu farol, a minha luz é ele na minha vida. Eu não me vejo num cenário diferente. Isso é viver. Eu quero te agradecer por esse pequeno testemunho. A gente sabe que o testemunho é grande, muitas experiências. Sim, claro. Ao longo desse 1 ano e pouco, muitas vamos dizer assim, dores na transformação. E o que é interessante... Dores necessárias para aprendizado. Eu quero dizer para você que possa estar passando por um processo de luto. Aproveite no meio desse luto, preste atenção naquilo que o Senhor possa estar apresentando a você. Preste atenção naquilo que o Senhor possa estar te dando de oportunidade, mesmo no meio da dor. A dor, lógico que você vai sentir. A dor vai fazer parte, a saudade vai fazer parte, mas não perca a esperança. Por quê? Se você crê nele, ainda que haja morte na sua vida, ou qualquer um dos seus, ou em qualquer área, ainda que haja morte, tu viverás. Haverá vida ao redor, porque com ele há vida ao redor. Eu creio nessa palavra, o Leandro crê nessa palavra. Nós fomos motivos por crer nisso de escárnio, por muitas pessoas, por pessoas queridas, pessoas que caminhavam com a gente, pessoas que de uma certa forma não entenderam esse manifestar de Deus na vida dele, naquela coisa de tô dando mais uma chance, filho, tô te dando vida. E que ainda não entendem. Muitos ainda não entendem, mas o que importa é nós vivermos. E estamos aqui passando essa mensagem. Quero encerrar esse vídeo com essa palavra, que ela esteja no seu coração. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que morra, se você crer, ainda que morra, tu viverás. E eu agradeço essa oportunidade. Graça e paz a todos. Abraço.